a Yom Yom do dia 3 de Shvat. Algo recorrente no Yom Yom, que o nosso Rebbe selecionou e editou, são análises e o histórico da publicação de obras hassídicas, das obras clássicas da Hassidut. Como nós já vimos, próximo dia 19 de Kislev, sobre o Tanya, que é chamado de Torá escrita da Hassidut. No decorrer do Yom Yom, o Rebbe aborda algumas obras hassídicas de algumas gerações, de alguns Rebbes, principalmente as chamadas obras clássicas da Hassidut, talvez aquelas consideradas essenciais ou mais importantes, e nos fala em que ano foram publicadas, onde o histórico que levou elas a serem publicadas, as circunstâncias, o contexto, etc. E aqui ele vai nos falar de duas obras essenciais, de autoria também do Rav Shneur Zalman, que são uma coletânea de discursos hassídicos do Rav Shneur Zalman, que elas, de certa forma, complementam o Tanya e são consideradas a espinha dorsal da Hassidut. Torá Or e Likutei Torá, que são discursos hassídicos sobre as parshiot, as porções semanais da Torá, sobre as festividades judaicas, conforme nós vamos ver. Então, ele nos fala no Yom Yom de hoje, 3 de Shvat. O Torá Or foi impresso pela primeira vez em 5.597, o que equivale na contagem comum ao ano de 1837, na cidade chamada Kopust, sem os apêndices, sem anexos e apêndices que foram incorporados mais tarde. O Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, isso já era pós-vida do Rav Shneur Zalman, essa publicação. O Tzemach Tzedek, em sua carta datada de 3 de Shvat daquele ano, do ano de 5.597, quando foi editado e publicado o Torá Or, ele apresenta o livro da seguinte maneira. Ele escreve: o livro Torá Or significa luz da Torá, agora impresso, contém ma'amarim, discursos hassídicos, de autoria do Alter Rebbe, pronunciados pelo Rav Shneur Zalman, em sua maioria discursos que ele pronunciou desde 5.556 até o final de 5.572. Na contagem comum, isso seriam discursos hassídicos que ele ia pronunciando semana após semana, em geral no Shabat e nas festividades, desde o ano 1796 até o ano de 1812. Ou seja, nesse livro, nessa obra, nós encontramos discursos hassídicos que ele pronunciou no decorrer de mais de 15 anos, muitos dos quais haviam aqueles que anotavam, depois do Shabat, do Yom Tov, os ma'amarim, os discursos hassídicos, e muitas vezes eles recapitulavam diante do próprio Alter Rebbe, que corrigia, fazia adendos, e às vezes ele revisava o texto também. E entre essa equipe de revisores, ou de recapituladores, ou de editores dos ma'amarim, que eram pronunciados, discursos que eram pronunciados verbalmente, e depois se passava isso para o papel, para a escrita. Então, entre os editores havia um irmão do Alter Rebbe, um filho do Alter Rebbe, que seria o seu sucessor, o neto próprio de Tzemach Tzedek, como outros Hassidim, prodígios especiais que eram dotados dessa memória especial, e anotavam e submetiam o texto para o Rebbe. E ele nos diz que boa parte desses ma'amarim que constam nessa obra Torá Or foram analisados pessoalmente por nosso mestre, pelo Alter Rebbe, o avô do Tzemach Tzedek, de abençoada memória, e revisados. Então ele, porque às vezes, quando se recapitula ou quando se recorda de cor algo que foi dito no Shabat, pode haver uma falha, uma omissão, mas aqui ele diz que a maioria desses discursos tiveram crivo, tiveram o selo de aprovação do Alter Rebbe, que os revisou. Ele deu seu sagrado consentimento para que fossem impressos e concordou que eles fossem publicados. O livro Torá Or, isso são palavras do Tzemach Tzedek de apresentação, do Tzemach Tzedek, o neto do Alter Rebbe. O livro é composto de duas partes. A primeira sobre os dois primeiros livros do Pentateuco, os dois primeiros livros da Torá, Bereshit e Shemot, e ela envolve e abrange também as festividades do ano que caem nesse período, Hanukkah e Purim, assim como alguns drushim, algumas interpretações, alguns discursos sobre Shavuot,
que é a época da entrega da Torá, mas relacionado com a Parashá de Yitro, que está no livro Shemot, no segundo livro, que conta sobre a entrega da Torá. E alguns sobre Pesach, incluídos na Parashá de Vayakhel. Essa seria a primeira parte da obra, e, na verdade, esses dois livros, nós já vamos ver, por motivos técnicos, eles têm nomes diferentes e foram também editados e publicados em épocas diferentes, praticamente com espaço de 10 anos entre eles, mas isso por motivos técnicos. Então, se tratava de uma mesma obra, ela foi publicada a primeira parte continha os discursos sobre 2 livros iniciais do Pentateuco, e a intenção era logo em seguida publicar a segunda parte, com os discursos sobre os 3 livros adicionais e finais do Pentateuco. Então ele nos diz, como assim o Tzemach Tzedek traz na sua apresentação, a segunda parte, com a ajuda de Deus, será sobre os outros 3 livros do Pentateuco, e também incluirá discursos racídicos sobre o Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, como também discursos sobre as festividades, naquela época as festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. E ele termina a sua apresentação da obra dizendo que o nome do autor bem lhe cabe, combina bem com a obra, porque o nome do autor, Shneur Zalman, a palavra Shneur em hebraico, literalmente significa Shnei Or, 2 luzes, 2 tipos de luzes, e como se diz que o Alter Rebbe iluminou o mundo judaico tanto com a luz da Torá revelada, ele é autor também de um Shulchan Aruch, com explicações profundas de Halachá e etc., e também da parte mística da Torá através do Tânia e através dos discursos racídicos. Mas aqui ele diz que Shnei Or, 2 luzes, isso equivale a Ve'ahavta, e amarás a Deus, como diz o versículo no Shema Israel, né? Então a palavra Ve'ahavta em hebraico, cada letra tem um valor numérico, o valor numérico de Ve'ahavta, amarás a Deus, é 414, que isso equivale a 2 vezes o valor numérico da palavra Or. Or, que significa luz em hebraico, vale 207, Shnei Or, 2 luzes, 207 vezes 2 dá 414, que isso corresponde a Ve'ahavta, como nos dizendo que o Alter Rebbe iluminou duplamente com seus ensinamentos a todos nós, e isso nos possibilita chegar ao Ve'ahavta, o amor a Deus. E de acordo com a Kabbalah, 2 luzes, existe aquilo que é chamado de Or Yashar e Or Choser, uma luz que vem, a luz que volta, enfim, são conceitos esotéricos, mas ele assim fala o Tzemach Tzedek, que através do autor, que se chama Shnei Or, isso combina com a sua atuação 2 luzes, o valor numérico, 207 vezes 2, 2 vezes luz, isso corresponde ao valor de Ve'ahavta, de amarás a Deus, isso nos leva ao amor a Deus. A segunda parte, nos conta o Yom Yom, não chegou a ser impressa, pois devido a falsas denúncias, o governo fechou algumas gráficas hebraicas judaicas na Rússia, e entre elas a de Copos, onde foi editada a primeira parte. Na verdade, isso também era por incitação até de judeus iluministas que queriam ir contra a ortodoxia, contra a religiosidade, e eles falavam que estavam sendo publicados livros com feitiçaria, bruxaria ou coisas místicas que têm que ser banidos, que têm que ser queimados, têm que proibir a sua edição. Enfim, inventaram uma série de falsas denúncias e falsas acusações. Isso acabou levando ao fechamento de várias gráficas judaicas. No ano de 5708, que equivale na contagem comum a 1848, lembrando então que o Torah Or foi publicado em 1837, ou seja, somente 11 anos depois é que foi impressa a segunda parte numa outra cidade, numa outra gráfica, Zitomir, mudando o seu nome para Likutei Torah. E pode ser que eles tinham medo dessa censura, ou que a primeira obra estivesse sendo visada ou perseguida, por isso
eles adotaram um outro nome, Seleções da Torá, Likutei Torá, para a continuação da obra. Na realidade, como nós dissemos, se trata da mesma obra de duas partes, mas que elas levam nomes diferentes, porque foram publicadas em lugares diferentes, em épocas distintas, com um intervalo de mais de 10 anos, como nós dissemos, em função dessas circunstâncias. Mas essas obras, como nós falamos, representam a espinha dorsal da Hassidut, ou seja, muitos conceitos que no Tânia eles são mencionados só rapidamente de passagem, eles são elaborados com profundidade nesses discursos que foram transcritos nessas obras. E esses próprios discursos foram selecionados pelo Tzemach Tzedek, isso foi editado pelo Tzemach Tzedek, pelo terceiro Rebbe de Chabad, neto do Rav Shneur Zalman, que dedicou, nós vamos ver no Yom Yom, ele dedicou literalmente milhares de horas ao estudo desses Ma'amarim, desses discursos. Inclusive ele conta que esses discursos estavam em fascículos manuscritos, cada fascículo continha mais ou menos 8 páginas. Ele fala que por ocasião do falecimento do seu pai, ele fala que haviam mais de 10.000 fascículos contendo manuscritos dos ensinamentos, dos discursos racídicos pronunciados pelo Alter Rebbe. E o Tzemach Tzedek se debruçou sobre todos esses discursos, estudou todos eles durante milhares de horas, etc. E entre eles, ele selecionou aqueles que iriam fazer parte dessas obras Torah Or e Likutei Torah, queriam se tornar um clássico da Hassidut. O nosso Rebbe, inclusive, dizia, assim como um Yehudi deve repassar a Parashá da semana, isso é obrigatório até pelo Shulchan Aruch, ler a Parashá da semana e ler não só uma vez, 2 vezes, e a tradução toda semana. Da mesma forma, o nosso Rebbe também conclamou, instituiu que todo Hassid estudasse toda semana os discursos hassídicos referentes àquela Parashá, a porção semanal que é lida naquela ocasião. Então, cada semana estudar no Torah Or ou no Likutei Torah os discursos hassídicos daquela Parashá. Para se ter uma ideia da importância desses discursos, se fala que havia um ano na vida do Tzemach Tzedek que viram que estavam em livros antigos, que era um ano muito propício para a redenção, para a chegada de Mashiach, e havia uma grande expectativa em torno desse ano. E quando esgotou o ano, quando terminou esse ano, alguns Hassidim se dirigiram ao Tzemach Tzedek um pouco decepcionados, dizendo: olha, passou o ano todo e Mashiach não chegou. Naquele ano tinha sido impresso e editado o Likutei Torah. E o Tzemach Tzedek disse a eles: mas o que mais vocês querem? Nesse ano foi editado, foi publicado o Likutei Torah, que é a segunda parte aqui da obra, não é? Então aqui nós vemos que o Tzemach Tzedek, ele atribuía uma importância tão grande a essa obra, dizendo que isso é como a chegada de Mashiach. As revelações que estão nessa obra, nesse livro, já são uma amostra, não é? Estava previsto que Mashiach poderia chegar nesse ano. Nesse ano foi publicado, foi editado o Likutei Torah, que isso já é uma amostra daquilo que Mashiach vai trazer para nós, daí a grande importância dessas obras.